Olá a todos, mais um episódio do Dor no Pod. Hoje trouxemos aí o nosso presidente do Dor no Pod, o André do Porto, para participar aí desse episódio de hoje. Lembrando que esse nosso podcast é um podcast aqui do Estúdio Abelha Digital. Se você quer gravar seu pod, conteúdo para as mídias sociais, gravações externas, cortes, edições, aqui na descrição desse vídeo vai ter lá o arroba do estúdio. Entre Tem em um contato QR com a Code gente. no vídeo também. Ah, tem o QR Code no vídeo, O QR Code, o André é mais tecnológico do que eu. Então, se você quer, é só ali na própria tela tem o QR Code e entre em contato com a gente. Esse podcast também tem o patrocínio da The Doctor Barbershop, que fica aqui em São João do Estoril, que é onde fica o estúdio. Então, se você quer cuidar do seu visual, lembrando que a aparência comunica, procura a gente no The Doctor Barbershop. Hoje, né, André? Mais um episódio voltado para a imigração, porque todos os dias parece que tem mudança. Então, a gente acorda com uma regra, aliás, dorme com uma regra, acorda com outra. E quando no final do dia, mais uma, à noite terceira e assim por diante. Hoje nós temos um convidado que já é meio sócio aqui do Dois no Pod, que é o Dr. Maurício. E também, aliás, hoje, uma estreia em podcast. Que isso! Ele quer me envergonhar. Doutora Lívia Marinho, presente aqui com a gente para falar sobre o assunto que é o assunto do momento, né, André? Pois é. Mais uma alteração. E eu acho que a principal pergunta aqui que vai... Primeiro, obrigado pela presença aí de vocês. Obrigada a vocês. Nesse domingo, a gente está gravando num domingo. E tem que ser no domingo porque o assunto é quente, a pauta é quente. E a gente não pode perder tempo com isso. Eu ia falar uma coisa, mas vou mudar aqui o roteiro. Mais uma mudança, né? Como que vocês enxergam aí mais essa mudança? Então, bom, obrigada mais uma vez pela oportunidade. Eu resisti bastante, né, Gustavo? Pois é, participar, verdade. Foi briga. Já era pra ter participado antes, naquela era ela. É verdade, é verdade. Pois é. Legal. Mas sobre isso, assim, eu tô encarando essa nova realidade como festa junina. Sabe aquela coisa do diz que vai, mas não vai. E Agora foi, vai. É mentira. E porque essa promessa ela já existia, né? Sim. Dessa autorização de residência CPLP, que é o que Que, na verdade, já está falando. na lei, né? Ela já está na lei. Exatamente, só não foi efetivada, né? E teve a extinção da manifestação de interesse e agora, teoricamente, né, a gente está sendo exposto a um novo instrumento jurídico que vai possibilitar basicamente a mesma coisa, só que não tão aberto quanto a manifestação, porque não é para todos os cidadãos estrangeiros, né? Tem Sim. ali a limitação. Da CPLP, né? Exatamente. Mas, assim, eu acho que o Gustavo vai falar sobre isso, né? Isso vai impactar muito na questão dos vistos, né? Então, É impressionante, assim, a minha visão é impressionante como o governo gosta de transformar a exceção na regra. Que Entendeu? era a manifestação Porque de interesse. exatamente, foi a manifestação de interesse, que era uma exceção que virou Que regra. a gente já falou isso aqui Que a gente várias vezes vezes. já falou isso. Por quê? Porque o correto é o visto. Aí Certo. agora ele fala, não, o pessoal CPLP não precisa de visto, vem pra cá. Opa, peraí, mas... E por que por não quê? fazer pela exceção e fazer pela regra, né? A Exatamente, gente bate na cara. mesma tecla há muito tempo. É uma coisa assim que a gente não sabe. E o pior, né, que eu acho, o governo lança isso, a notícia, coloca isso, mas não diz como vai ser, quando vai ser, de que forma vai ser. Entendeu? Lança, não, agora vão vir, tá, mas aí o cliente liga pra gente, então amanhã eu já posso comprar passagem para ele? Não, não pode. Mas como que vai ser isso? Não sei, o governo não definiu. Mas ele disse que agora pode. Não Causa uma pode. ansiedade, Não, né? e aqui em Portugal até é muito engraçado, né? Essas coisas saem no noticiário e nos meios de comunicação de forma assim... Jogada. Jogada, de forma como se fosse assim, já está certo, gente. Já está certo, já foi aprovado. Exatamente. Gente, não está aprovado. Eu tô com a proposta de lei aqui, se eu posso falar, se quiser o número Sim. para as pessoas, né? Proposta de lei número 23, aí tem /15, né? /1ª, não sei, deve ser primeira legislatura, eu acredito. Mas, enfim, essa proposta aqui, ela vai ser votada no dia 11. Então, Agora, vai ser votada. Que é a proposta Então, assim, do artigo 87A.
Exato. que vai fazer uma breve modificação. Isso também é uma coisa que aqui é muito estranho. Por exemplo, o artigo já existe. As regras do artigo estão lá, né? Inclusive, não tem a ver com regulamentação porque está ali. O que é para acontecer está ali. E a gente fica sujeito. E eu queria só fazer uma observação antes que eu me esqueça, que no 87A, uma parte do 87, ele diz que deve haver uma adequação. Eu não sei exatamente a... Sim. E eu vou falar aqui, como eu falei da CPLP, na minha visão. Vou falar antes de ser votado, tá? Porque não foi votado. Uhum. Essa adequação que está presente no 87A, escrevam o que eu vou dizer, anotem. É isso que vai ser a chave para eles fazerem o que querem. Tá? Para aceitarem. Exatamente. Não sei se vocês concordam. Só lembrando, os 4 aqui, nós somos 4 advogados. Tá? Só para lembrar, para você que chegou agora aí e não sabe, somos os 4 advogados. Então, eu penso que a discricionariedade ela vai estar aí. E aí, nós vamos voltar de novo àquela coisa, André. Eu aceito aqui o documento A. Eu não aceito. Como tem vários artigos da lei que tem 122O, por exemplo, que o balcão, a loja de não sei o que aceita, a outra não aceita, a outra aceita mediante a não sei o que, a outra chega na nossa cara e diz assim, pode tentar, doutor, aqui não passa de jeito nenhum. Já falaram para mim isso. Então, essa... Se você quiser, eu leio aqui só para... Sim, pode ler, pode ler. Já fica... Reforça o que você falou, né? Sim. É o 87A, né, da Lei 23 de 2007, fala o seguinte, no número 2. A concessão da autorização de residência prevista no número anterior, que falava da CPLP, depende com as necessárias adaptações Adaptações. da observância das condições de concessão de visto de residência e de autorização de residência CPLP. Então, essa que vai ser votado, você já leu essa proposta? Eu passei o olho rapidamente na parte que fala a proposta, né, no artigo 75, eu vou abrir aqui. Não fala do artigo 87A, é o artigo 75, que é o artigo das autorizações de residência. Isso. E aí, porque, na verdade, a CPLP ela tinha inicialmente a limitação temporal, né? Sim. De 1 ano e tal. E eles precisam adequar isso ao tempo das tradicionais. Sim. Porque sem isso, você está com uma diferenciação que não permite, eu acho, modelos, né? nem sequer fazer a emissão do cartão. Agora, e assim, o que eu falo da CPLP e falei para vários clientes é assim, o governo criou um monstro que nem ele sabe o que ele fez, a CPLP. Nem ele sabe o que ele criou. Frankenstein, porque Exatamente. Começa a fazer... Tanto que a União Europeia veio em cima de Portugal, porque isso não há previsão no direito europeu para ser dessa forma, essa autorização de residência. Então, o governo fez com validade de 1 ano, prorrogou por mais 1, porque ele não sabe o que vai fazer com isso. Ganhar tempo ali para pensar no ganhar tempo. Então, assim, é uma coisa... agora você resumiu bem. É um Frankenstein. Ele está pegando e cada hora botando de uma maneira... Porque eu acho que até hoje, construindo a medida do caos. Entendeu? Do caos. O ministro falou, cara. Ele falou que era uma autorização de residência de 2º nível. Olha isso. Ele falou, tá escrito 2º grau. Não é, quer dizer, é como se você... o cara, 1ª divisão e 2ª divisão. Ele falou, isso aí tá no jornal. Ele falou isso. Ele falou, não é um absurdo não fazer equivalência, né? Ok, aí a gente vai para outras questões que acaba nas adequações aí do próprio artigo. Por exemplo, se a gente mantiver como olha o que você vai abrir, cara. Você vai abrir uma situação que é assim, o cara vem, pega, volta para o país dele de origem, seja lá qualquer um. Quando estiver perto de vencer, ele vem para cá, renova. Perto de vencer, ele renova. 5 anos, ele tem direito à nacionalidade. Eu vou falar uma outra coisa aqui, que agora é para o lado do André, que é o pós-doutorado em nacionalidade. Eu creio que se mantiver dessa situação, quando você for pedir nacionalidade com base nessa malta da CPLP, eu tenho quase que absoluta certeza que vai ser pedido a comprovação da permanência aqui, mesmo que não esteja lá na lei, que diz que basta ter o título, o André pode falar muito melhor do que isso, basta ter o título de residência
título de residência legal pelo período de 5 anos. Eu Sim. acho que eles vão ultrapassar isso e vão falar, beleza, qual o tipo do teu título? CPLP. Não, então você tem que comprovar a estadia aqui nesses 5 anos. Porque se mantiver dessa Faz maneira... todo sentido. É. Todo sentido. Cara, vai ser uma tal de... Mas essa questão da CPLP, a gente conversou já de outras vezes aqui, eu acho até que em podcast, que foi uma coisa impressionante, porque bastava você ter a MI, a manifestação de interesse, e fazia. E a gente soube de relatos de pessoas que falaram que nunca pisaram em Portugal, fizeram Sim, manifestação vários. de interesse e tem a RCPLP, Sim. né? Sem pisar aqui. É verdade. E passou. Então, assim, por quê? Estão buscando os 5 anos para ter a nacionalidade. Claro. Só que a própria nacionalidade, para quem tem CPLP, ainda é uma incógnita. sim. É. Ainda não está definido se ela vai contar, não vai contar, e como vai contar e de que forma vai ser. Por isso que volta o que o Maurício falou bem, é um Frankenstein. É. Porque a gente está falando sobre imigração, sobre autorização de residência, que impacta na nacionalidade, cara. É verdade. Diretamente Impacta numa conectado. série de Exatamente. outras Uma série coisas. de outras coisas e E o direitos. governo, que assim, é uma coisa que assusta a gente enquanto, né, advogado, porque a segurança jurídica vai por água abaixo. Vai. Cada hora, o Gustavo falou aqui, cara, você dorme com uma norma, Acorda acorda com com outra, aí depois do almoço ainda tem outra. É. E outra coisa. Então, assim, você não consegue. E tudo dessa forma Frankenstein. É. Não tem nada, o que parece que nada é pensado e nada é planejado. Cara, a gente joga e, né, e vê o que vai Sim. acontecer. Vide, voltando para a nacionalidade, o sistema que começou a funcionar agora, dia 1º. Então, assim, não, porque agora vocês vão ter que acompanhar. Meu amigo, esquece acompanhar, cara. Só faz o processo andar. Acompanhar Exato. o menor dos detalhes. É. Vocês Se estão o processo preocupados em concluir, tá acompanhar. bom. E Acompanhar mesmo o sistema num prazo anterior razoável. poderia mantê-lo se os esforços e aquele trabalho e tempo gasto, talvez na modernização do sistema de acompanhamento, fosse empregado no andamento dos processos em si, eu preferiria. Porque meu cliente não reclama se vai estar em 4 bolinhas ou se vai estar em 7. E esse negócio de numeração também é coisa escrota. Numeração. Você quer ver uma coisa? Saiu, não saiu, não saiu. Cara, aí o cliente liga. Pô, André é muito mais do que eu. Doutor, a minha tava na 6ª, foi pra 3ª. Pronto. Pô, agora tá na 7ª, mas não saiu nada. Cara, pra que botar bolinha de 1 a 48, de 1 a 5? Cara, não bota bolinha. Tá lá dentro, tá? Em análise. Terminou. Acabou. Se é 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí o cara bota bolinha. Pô, toda semana, a minha própria nacionalidade tem 1 ano e 7 meses, sei lá. Tá na bolinha 1, cara. E assim, pra quê? Bota lá, tá em análise. Acabou. Porque enche o nosso saco, cara. Desculpa aí, mas... Pô. Não, mas é assim, e o que eu falo, são tantas coisas mais importantes para tratar, porque o governo fala que vai em 50%, reduzir em 50% o tempo. Por quê? No processo de acompanhamento. Eu não consigo enxergar isso. Aí, ao mesmo tempo, eles anunciaram há tempos atrás que agora a criação dos assentos estava sendo automatizada. Exato. Isso. Por quê? Porque o processo é deferido e leva... Cara, eu tive caso de 6, 8 meses para gerar um assento. Isso é um absurdo, assento, cara. Isso é o um processo absurdo. deferido. Aí, beleza, não, vai ser automatizado. Aí saiu. Aí sabe qual é o problema que eu estou tendo agora? Só sai com o tudo nome da errado. pessoa, às vezes o nome do pai tá vindo tudo errado. Cara, os Nem consulados sexo estão vem. negando. Nem Os sexo vem. Aí o Não consulado consegue está fazer o cartão de negando, cidadão ele não no consegue Brasil. fazer o cartão de cidadão. Aí, assim, mas olha só, não, porque tem que constar o nome da mãe. Tá, então fala isso lá pro governo. Vocês são governo, consulado. É isso daqui que a conservadora está emitindo para mim. Aí olha só, cara, o retrabalho. A gente está tendo que ir na conservatória para pedir Mandar retificação de assento. Nós já tivemos situação também assim. É. E o que eu ia falar até, André, sobre o que você falou da agilização, aonde eu consultei, era um site, eu acho que do governo, então era relativamente Oficial. confiável, eles falavam que essa agilização ia ser maior para casos que não são os de colocação online do processo. Ou seja, quando alguém coloca um processo lá, a pessoa particular o próprio, ela coloca tudo em papel. E aquilo tem que ser passado para o sistema e digitalizado, coisas que nós, advogados, já fazemos e o nosso processo já começa na bolinha 2. Sim. Portanto, é mais interessante até para o cliente fazer com o advogado por isso. Mas aí eles dizem que a inteligência artificial iria extrair os dados desse formulário, que tem o formulário padrão, né? Para quem lembra da forma antiga,
e extrair esses dados e ia colocar no sistema, de forma que o funcionário ele não precisaria digitar na mão manualmente a inserção. Ele ainda teria que digitalizar, porque essa folha não vai sozinha andando pro... Né, a IA não existe, ela não vai pegar na folha e colocar lá. Exato. Aí eles falam que, por exemplo, de 1h50, que era o procedimento todo entre digitalizar e inserir, ia para 1h15, mais ou menos. Isso ganharia tantos %. Sinceramente, assim, eu não acho O problema não está aí na digitalização. Não está. E outra coisa, se a gente fizer as contas, né? 1h50 para 1h13... ganhou, vamos dizer que ganhou 35, 40 minutos. Mas o nosso problema é atraso de 2 anos. Não é de 35 minutos. Exatamente. E digitalizar qualquer funcionário pode fazer. Sim. A análise do processo é que depende. O despacho do processo depende do conservador. E tem essa falta de funcionário. Não é possível você ter, hoje em dia, não ter uma ligação com a AIMA para dizer que o cara tem tempo de residência. A gente... Um cliente meu que a AIMA respondeu para ela dizendo que ela não tinha... Não cumpriu o requisito. Não cumpria. Ela morava aqui há 27 anos. Não cumpri? Falou isso? Certidão permanente. Ela nunca tinha ido ao Brasil, né? Nunca tinha ido ao Brasil. Desde que veio para cá. 27 anos morando 27 aqui. anos. E veio dizendo que ela não cumpriu Que ela não tinha cumprido Acho que ela é tão antiga que eles nem sequer tinham dado do início do negócio. Mas a questão é a seguinte, bota o número do título online, Maria dos Santos, tem o título há 5 anos. Acabou. Qual o número? Enter, sai um número de certificação da... Pum. Como é nada da Constituição Criminal do Brasil. Isso, poderia ser assim. Exatamente. Entendeu? Bota lá... Cara, então assim... Diante dados particulares, para não é qualquer pessoa ficar, né, e bisbilhotando a vida dos outros, quanto tempo mora, onde mora, mas botava desse jeito, né? Porque a pessoa também já sabia, né, de antemão. E se tivesse errado, porque ela verificaria, peraí, estou falando que eu não tenho nada, vou lá, já resolvo, comprovo e volto para fazer meu processo. Agora sim, vamos voltar no 87A. Porque eu queria ler o 75, a proposta, ela modifica o 75, que tem relação direta com o 87A. Eu vou ler e aí a gente vai esclarecer para o pessoal. O 75 fala que a autorização de residência temporária, ele trata disso, é o nome do artigo. Então, no número 2, ele fala, quando o requerente estiver abrangido pelo acordo CPLP e for titular de um visto de curta duração ou tenha uma entrada legal em território nacional, pode solicitar uma autorização de residência temporária superior a 90 dias e inferior a 1 ano, renovável por igual período. É essa a limitação. Que eles querem é essa alterar. Limitação que vai ter que ser adequado, ou seja, retirada essa limitação. A proposta, pelo menos nesse pedaço, né, que a proposta ela risca essa parte, ela tenta botar igual aos demais. Assim. Então a mudança que eles querem fazer basicamente é essa. É na parte final desse Isso, artigo. é o 2, Então a gente cai naquilo que a gente falou no início, né? Que o 87A ele só precisa dessa alteração para funcionar. Aí a gente vai voltar para aquele assunto de novo. E aí eu vou fazer uma pergunta que eu queria que cada um de nós, né, respondesse ela, ainda que fosse de uma maneira que todos nós concordássemos. Com base no 87A, porque hoje, né, a gente fez esse pod para falar especificamente do artigo 87A, que é a RCPLP para quem está em território nacional, quem vai vir como turista e quer se regularizar direto no país. Então, o podcast hoje é para isso, especificamente para isso. Não, óbvio, vamos discorrer alguns assuntos que são ligados, né, são coligados, mas é especificamente para isso. Começar pelas meninas, eu queria a opinião do que a gente falou até no início, dessa questão do 87A. Como que vocês entendem, né? Cada um a gente gostaria da opinião de vocês isolada. Como que vocês entendem que vai funcionar? Depois disso, a gente vai falar sobre a pergunta-chave daqui, que é se vale a pena o visto ainda ou não. Como que você, Lívia, começando por você, como que tu acha que vai funcionar o 87A, assim, dentro daquilo que você já vive dentro do direito de imigração? A nível de procedimento? Isso. Como que vai ser essa a pessoa chegou e tal, como que ela vai obter essa residência? Foi engraçado você falar, porque eu estava pensando justamente isso. Porque se for algo parecido com a manifestação, é a volta do caos. Perdeu total sentido. Perde total sentido. Para que extinguir a manifestação? Né? E nesse procedimento que eles fizeram agora,
só para contextualizar, das pessoas que têm manifestação de interesse pendente e que a gente está tendo que mandar os documentos, né, para que a pessoa faça a entrevista, que foi uma mudança aí aos 45 do segundo tempo que eles fizeram, está sendo muito mais rápida a entrevista na estrutura de missão da AIMA. A gente já fez algumas lá e eu achei isso muito prático. Só que, assim, não tem diferença do que era a manifestação de interesse, porque a gente já submetia os documentos e a entrevista ocorria da mesma forma, e enfim. Só que, qual é a diferença? Eu estou tentando entender qual seria a diferença, o que eles poderiam fazer de melhor, né? Porque quando você passa esse trabalho para o advogado, ou para a pessoa que vai fazer, o próprio requerente que seja, você acelera um trabalho que seria do funcionário, que é digitalizar tudo, colocar tudo ali no sistema. Só que isso, de certa forma, já era assim na manifestação. E ainda assim demorava 2, 3 anos para concluir. Então, eu não tenho uma resposta assim, para essa pergunta, mas eu penso e reflito sobre isso, do que vai mudar, o que vai melhorar a nível de procedimento. Porque, por exemplo, a gente tem que pensar que na prática a pessoa vai chegar em Portugal, ok, vai fazer fila na frente da AIMA para... Você acha que vai ser igual a CPLP, que bastava entrar no sistema e fazia troca automática? Eu acho que eles vão fazer uma página da CPLP... Sem precisar ir à AIMA? Tu acha que não vai precisar ir à AIMA? Mas depois teria que ir, porque tem que fazer a foto, tem que fazer porque biometria, porque se for o fazer cartão tem que ter assinatura. biometria. Exato. Só que essa questão, é o que, assim, eu concordo com o que a Lívia está falando. Se for, e como era a CPLP, aquele papel de pão que imprime, perdeu o sentido acabar com a manifestação e fazer isso daí. Sim. Aí, se for, né, equiparar a uma autorização de residência regular, normal, né, que a gente tem, o que acontece? Depende de biometria. Então, tem entrevista lá. Para além das cautelas necessárias sim. que são impostas, né? E assim... A pessoa não pode chegar, só que eu quero, conseguiu... Tem que juntar um nada consta criminal, tem que juntar um comprovativo de que tem onde ficar, que tem que juntar... Não é verdade? Onde que vai receber e se isso? depende de Essa é a entrevista, questão. depende de marcação. Sim. E aí a marcação, que é o que a Esquece. gente... A crise generalizada que a gente tem, não tem vaga nunca. Então, eles precisam melhorar os esforços nessas áreas que estão Aí eu carentes. volto lá atrás no que eu falei no início. Olha só, uma grande questão que o governo colocou, o fim da manifestação, passivo de mais de 500 mil processos, tinham que botar em dia. Nada foi colocado em dia. Aí ele entra com outro Frankenstein, conforme você falou, que isso vai causar o caos. Que aí vai depois, para a gente avançar depois, com o que o Gustavo falou. Vale a pena fazer visto? Cara, não. Não. Olha só, visto eu tenho 2 etapas. Eu faço o visto, depois eu tenho que vir aqui fazer entrevista. Por que não pular Esquece, uma etapa, cara. né? Eu comprar passagem e venho. Para que eu vou gastar dinheiro? Não, e outra coisa. E outra coisa, que é um absurdo. Hoje, né, a taxa de visto está na casa dos R$800, né, lá no Brasil. Né? Você paga R$800 para um visto. Tá? Para que eu vou gastar esse dinheiro? Se eu tenho a Eu possibilidade... pego R$800, eu boto para passagem ou então para tomar um vinho quando chegar. Caramba, e venho para cá e faço. O primeiro mês do meu arrendamento. E para o imigrante, todo o dinheiro é para salvar. É o que eu sempre falei, até na questão do visto. Pô, se eu submeti tudo no consulado, ou seja, no governo português, fiz lá, meu visto foi aprovado, cara, o que falta, assim, faltaria para eu ter uma autorização de residência? Em tese, a moradia. Porque eu posso fazer com um termo de responsabilidade, ou com um Airbnb, um alojamento local, um hotel, definitivo, que não é definitivo. Aí o que eu sempre falei? Foi, cara, é tão simples. Cheguei aqui, eu tenho que submeter na plataforma o meu comprovativo, que esse meu comprovativo de morada já pode estar atrelado às finanças e tal, que não sei o quê. Feito isso, cara, para que eu tenho que fazer outro tipo de coisa? A biometria. Cara, por que a biometria não é feita até no próprio consulado, se for o caso? Já poderia. Você queima uma etapa. Sim. Você queima uma etapa. É um sistema. Só que aí, eu volto a falar, eu acho que perde total sentido fazer visto. Total sentido. Para a comunidade, volto a frisar, né? Para a comunidade CPLP. Como a Lívia falou no início, isso não abrange para todos os estrangeiros, todos os imigrantes que venham para cá. Sim. Exclusivamente da comunidade CPLP. A gente falou um pouco do Brasil, né? Porque é uma realidade que a gente vive por causa do volume. Mas, assim, é Brasil que vem. Então, assim, qual o interesse de fazer isso? Aí, o que vai acontecer? O retorno do caos. Entendeu? É o retorno do caos. O cara vem para cá, chega aqui, aí tem que marcar, tem que fazer isso daí, a marcação. Aí o passivo de 500 mil com a manifestação que queria acabar e tal, já
esquece, não vai, volta o caos, porque a estrutura de missão até tem rodado, né? Todo mundo tem elogiado, tem até rodado bem, foi uma boa... muito bom. Uma boa iniciativa, uma boa estratégia do governo, mas assim, está rodando o quê? 30 dias? Nem isso, se calhar. Então, assim, não deu nem fôlego para o negócio, cara. Se o governo falasse assim, não, a gente tinha um passivo de 500 mil, zeramos o passivo. Por telefone agora, a gente não tem mais as famosas ações fura-fila que falam, porque basta eu pegar no telefone, como era antigamente, faço, né, não preciso fazer 20 mil, 30 mil ligações, faço 5, 6 ligações, já consigo um agendamento para daqui a 30 dias. Ok, perfeito. Vamos facilitar? Vamos. Mas assim, olha como tudo é Frankenstein, enfia os pés pelas mãos. Sim, e é engraçado Impressionante, cara. que eles não terminam nem de concluir esse passivo pendente. É isso que eu tô falando. E aí vem com Já abrem a porteira de novo. Vem com uma nova sistemática parecida com a manifestação, que vai possibilitar a exceção à regra, que é fugir do pedido de visto, e aparentemente vai abarrotar de novo o sistema, porque se não tem estrutura e pessoal para comportar essa quantidade de imigrantes que vem para cá, e que do Brasil vem muitos, não vai dar. E parece que é uma eterna gestão de crise. A gente está aqui, nós 4 aqui somos advogados a Portugal há pelo menos 5 anos, falando de nós, né? Vocês têm mais tempo. É uma eterna gestão de crise. A gente está igual o cachorro correndo atrás do rabo, né? E as mudanças não melhoram. Eu vou só pegar uma parte na questão de vai ser como era antes. Eu vou falar, a minha opinião com relação a essa questão do que era antes. Eu entendo que o objetivo deles foi e é separar. Então, por exemplo, quem pode ser PLP? É a maioria. O restante, o que eles querem fazer tudo bem, ser PLP ali, a nossa galera, né, do português e tal, mas você que vou falar até para não falar que são os jamaicanos, tu tem que entrar ali, mano. Tu vai ter que ir ali no visto e tal. Então, a ideia deles é fazer uma separação, uma seleção. Não estou dizendo que seleção significa que é seleção boa ou ruim. Eles querem fazer uma seleção para que eles possam ter um controle maior. Por quê? Por exemplo, se eles precisam da gente, isso é fato, né? E o acordo CPLP veio a calhar para eles, porque eles precisam, a maioria aqui somos nós, né? Nós que eu digo da CPLP no geral. Sim, claro. E acaba por, na minha visão, tá? Eu não tenho informação de nada. Vai ser facilitado para nós de alguma forma e vai ser dificultado para os outros. Não importa a nacionalidade dos outros. Essa é a minha visão. Vai ser dificultado. Então, assim, você quer entrar? Quero. E digo mais, tá? Eu posso estar enganado, mas vai dificultar não só pelo visto, mas pelo trâmite do processo de visto. Não é só o visto em si, mas pelo trâmite. Então, vai falar assim, não, peraí, segura, vai mais devagar, vai isso, vai aquilo. E para complementar a informação lá daquele questão lá das manifestações, daquele centro lá que fazem a triagem, não sei se vocês repararam também uma coisa que é interessante. Uma briga nossa sempre foi do acesso à segurança social e às finanças. E a gente sempre brigou por esse acesso e isso está no artigo da lei. Certo. E eu já briguei algumas vezes. Hoje, se você não levar a declaração de situação regularizada na segurança social, não tem problema. Quantas vezes? Não, eu vou consultar. Agora uma pergunta, cara, que me dá ódio. Por que não sempre consultou, cara? Por que, cara? Não sempre consultou. Parece que queriam disputar, sabe? né? Exato. Cara, então vai de encontro. Exatamente, entendeu? Se hoje consegue. É aquilo que eu falo. Mudou Você o chega lá consulta. negado. A gente sempre fala, você chega lá negado. Aí você vai colocando o documento, você chega 100% negado. Aí você vai 90% negado. 2%. Exatamente. Entendeu? Você então, vai assim. vencendo cada Exatamente, vez. cara. Então por isso que a pessoa chega lá com medo, sabe? Não é para ser assim, cara. Então, se tinha acesso antes, agora, tem acesso agora, sempre teve acesso, cara. Então, ficar com essa palhaçada, é uma palhaçada. Você não trouxe a declaração de situação regularizada perante a segurança social. Pô, senhora, pelo amor de Deus, tem um sistema aí. Tanto que tem, que quando você leva, mesmo você levando, a pessoa vai lá e confere. Então, cara, sabe, isso aconteceu várias vezes. Não, olha só,
mas você não pagou esse mês. Senhora, vai vencer ainda, daqui a 3 dias ainda. Não Quantas paguei porque pessoas ficaram na exigência, né? Na porque a empresa não notificação. pagou. eles criaram porque- isso. Eles criaram essa exigência. É. Por quê? É simples, é um fato. Eles já tinham visto no sistema que não devia, mas como você não levou um... Cara, então, desculpa. Muitos desses processos que estão pendentes foram eles que criaram. Por culpa deles. Por com culpa certeza. deles, não foi por culpa Por nossa. Culpa exigências desnecessárias. desnecessárias. Entendeu? Desnecessárias, como situação regularizada na Segurança Social, declaração de não dívida nas finanças. Até a mesma situação de contrato de trabalho, eles teriam Exatamente. Isso, poder de, pelo menos os que têm contrato de trabalho. Exatamente. Contrato de trabalho. A gente já aconteceu isso de, por exemplo, a empresa não. Isso é um crime para mim. O funcionário tem lá todos os recibos dele de vencimento que ele pagou a Segurança Social. E a empresa não pagou a Segurança Social dele e penaliza. Descontou, mas não pagou. Isso é literalmente e eles- crime. Isso E penaliza, crime. não, e penaliza o trabalhador, cara. é. Eu já tive alguns assim. Eu já tive. Porque tá em dívida. Não, quem tá em dívida é a empresa. Exatamente. empresa. E eu vou ser A obrigação era penalizado. dela, não era minha. Olha só, no atendimento, Não veio pra minha né? mão? A gente teve briga com isso daí, É. porque quiseram dar exigência. Exigência isso. de quê para ele? Não, ele é que tem o dever de cobrar da empresa. Ele, É. o trabalhador. Já vai trabalha cobrar o da dia empresa. todo, É. já paga, ainda tem Entendeu? que falar assim, não, me dá aí. Ah, me dá Isso daí. Comprova pra mim que você está pagando. 500 foi funcionários que- na foi empresa, que o chega na Gustavo- porta lá do coisa. Foi o que o Gustavo falou certa vez, lá na AIMA. Falou assim, ó, não, vocês é que tem que cobrar. Vocês é que tem o poder aqui na AIMA de pegar, comunicar na ACT... Até Ministério Público, se for crime. Eu ia falar do MP, É. porque isso é crime. É. E não o empregado e cobrar da empresa. Vocês que verdade. são autoridade, O empregado vocês se é que coloca tem que ser numa situação direto. que ele pode ser até O inspetor demitido. pegou o telefone na minha frente e falou assim, olha só, eu tento ligar pro dono da empresa, ele não atende. Eu falei, senhor, pelo amor de Deus, senhor. Não tem criança aqui. É só o senhor notificar, pede por um inspetor da região diligenciar. Diligenciar. Agora, o senhor dizer para mim que tenta falar com ele por telefone, pô, não existe isso, cara. Não existe. Então, essas coisas, só para fazer um parêntese com relação a isso. Tu concorda com ela com relação ao 87A? Então, o que eu ia falar é que, para mim, o que está ainda bastante obscuro é justamente o procedimento, porque eles falam, vai ter o direito, mas como é que vai ser isso? Porque a pessoa vai ter o cartão igual aos dos demais, mas para ter um direito igual ao dos demais, precisa passar por um procedimento mais ou menos parecido. Sim. Primeiro porque senão você quebra uma isonomia Isso. com quem já passou por uma dificuldade numa peneira ali de verificação e tal. Primeira coisa. Mas vamos lá, se não fosse por causa disso, teria a questão prática. Você precisa saber quem está ali na sua frente. Existem pessoas que são de origem duvidosa. A gente não sabe, né? Sim. E a gente precisa verificar. Enfim, documentos essenciais ali para verificar de onde a pessoa vem, das condições, né, sociais que ela tem para se estabelecer. E como vai ser isso? E aí, isso nada está dito. Nada está dito. Então, assim, quando você não faz o visto, e é o que eles estão Tentando incentivar aí, de alguma forma, incentivar entre aspas. Não, mas não, incentivo é uma mesmo. certa- É é incentivo. um efeito manada, é um efeito chamada que vai acontecer nesse sentido. Você não tem um historial da pessoa, você não tem nada. A pessoa chega para você e é uma pessoa em branco. Ela entrou sem qualquer crivo, né? Exatamente. Sem Exato. qualquer E aí você já vai critério. chegar e dar assim um cartão para a pessoa, para ela, por exemplo, lá ir para até para outro país da União Europeia. Sim. Tá muito obscuro Nebuloso. toda essa situação. Eu não consigo te falar o que eu acho, porque eu tô mesmo perdido, sabe? Como que eles vão sair desse impasse. E essa abertura eterna, ela vai criar isso. Então, por exemplo, o cara veio aqui e não gostou, mas ele tem um título de 2 anos. Aí, quando faltarem 2 meses, ele, agora eu gostei de novo. Aham. Mais um de 2. Aí, mais um de novo. E com aquela repercussão na nacionalidade que você Com a falou. repercussão na nacionalidade. Então, eu acho que é por aí. Só uma partezinha que na entrevista que eu li do ministro, ele falou que as condições da RCPLP não mudariam. Então, na minha visão, as condições são: entra na internet, bota o passaporte, eles vão verificar o criminal e tá tudo certo. Você só vai lá, aí eu acho que vai ser assim, você só vai lá meter o dedo lá e tirar foto. Biometria. Porque o que ele falou é isso, mas eu me apego à questão das regras ali, das especificações.
É São verdade. as necessárias adaptações, não é isso? Exatamente, Júlio? necessárias adaptações. E E tu, uma André? coisa que o Maurício falou ali, para complementar, que o Maurício falou que está perdido, que não sabe como é que vai ser. Aí a gente vê, com anos de experiência aqui, a gente está perdido. Por quê? Porque tudo pode acontecer É. aqui. É o que eu Tudo, falei da inclusive segurança nada. jurídica. É. Tudo, inclusive nada. Porque ainda vai ter a votação. Entendeu? Então, É. tudo pode acontecer, inclusive nada, e qualquer coisa. Não existe uma lógica Não, no não processo. tem. Não É. tem lógica. Então, por isso que é até difícil a gente colocar, né, como juristas, uma posição, não. O negócio é desse jeito, a legislação europeia fala assim, a legislação nacional Sim. fala assim, então isso aqui vai encaixar aqui. É esta linha. Eu não sei como vai ser, mas vai ser nessa linha. Não tem como você ter esta linha. Muito bem destacado. Não tem essa linha. Eu preciso fazer um agradecimento aqui para o Tiago Salgado, que é um advogado, colega nosso, amigo, né? É. Não sei, acho que vocês não conhecem, mas ele me passou aqui toda a fundamentação, a base legal, a proposta. Então, eu preciso agradecer a ele essa base, porque até o que ele me passou demonstra muito bem o que você acabou de falar. A proposta, ela não fala só do 75. A gente leu aqui, Sim. tratou dele, que também tem conexão com o 87A, beleza. Mas ela fala de outras coisas, inclusive da criação de uma unidade dentro da PSP. Sim. Vai ser tipo um novo CEF, Sim. enfim. A pessoa que quiser ler lá e vai entender. Ela propõe um recrudescimento em algumas etapas e uma facilitação em outras. Por exemplo, no 75, no 87. Que é um então, assim, contrassenso. é um contrassenso. É como você falou, não existe uma linha de raciocínio tipo, gente, Lógica, está piorando. coerente. Não, é piorando de um lado, melhorando de outro, dependendo da nacionalidade melhora, dependendo da outra nacionalidade piora. Aí a gente fica como? A gente fica sem Perdido. condições de efetivamente Por isso que... demonstrar uma linha de raciocínio do governo português para uma pessoa. Você não consegue seguir a linha de raciocínio. Não tem. Por isso que eu falo muito para cliente, eu falo assim, cara, eu só me manifesto sobre o teu caso com lei publicada no Sim. Diário da Exato. República. Em vigor. Exato. Isso aí. Não vale a Só pena. A lei tem que estar publicada. De outra forma, Porque... São especulações. É o que a gente especular tá e perder fazendo tempo. aqui, mas- Não, e assim, eu não sei qual a intenção, né? Vocês devem ter tido essa percepção também. Quando o governo joga isso daí, cliente que a gente estava negociando de visto, já some na acabou. hora. Na Some hora, na hora. na hora. Já não Sim. faz mais. Então já fala, não, eu não vou mais fazer, eu tô indo para aí. Eu falo, cara, É. mas não vem não. Porque É. isso não está Calma, definido. não é Isso assim. não tem. Calma, não é E assim. como é que explica Não, mas isso, né? o governo já está é aquela história das notícias tão assertivas, Sim, tão Tudo garantidoras, que É já... o clickbait, É, a pessoa e tudo bem, é uma cara. chamada tão Que o assim próprio- atrativa que a pessoa não resiste. Não, Ela a vem e própria não tá nem aí. imprensa vende isso. Só que a imprensa vende isso com palavras do ministro. Com palavras da autoridade falando Exato. isso, que agora Ou seja, não ele não precisa. está sendo irresponsável. Eu estou só reproduzindo o que o governo falou. Cara, eu Exatamente. fico O assim, O que eu é falo, verdade, mas caramba. que eles deveriam ser um pouco mais cuidadosos, porque como é uma proposta, ainda passa numa votação, Sim. pode não só não haver a aprovação, mas como pode haver aprovação com modificações. Sim, e aí a sim, gente sim. não sabe, uma modificação pode mudar Mais muita coisa. endurecidas, né? É, pode mudar muita coisa. Mas é isso, é complicado você não ter essa linha de raciocínio clara. Eu acho Coerente. eu acho que o ministro falou para acalmar muita gente, porque vocês viram aí muitas notícias de já empresas que não têm funcionário para trabalhar, Sim. que fecharam as portas porque não tem funcionário para trabalhar, e muita gente até que não defendia a imigração começou a defender, porque tem gente que tem funcionário imigrante e não defende a imigração. E agora ele viu, peraí, não tenho mais essa... se ele faltar aqui, eu não tenho mais essa pessoa. Eu acho o seguinte, cara, o André falou, a gente já falou aqui, eles estão perdidos. Eles não sabem o que fazer. Essa é a realidade. O que eles estão tentando durante a partida de futebol, estão mudando a regra do jogo. É a gestão de crise. É o que Eles eles estão... fazendo, Exatamente. só gerindo o caos. Quando aparece o problema, vamos resolver esse. Eles não têm uma solução. Um planejamento prévio. Plano estratégico. É. Não existe um A plano verdade, estratégico claro, é assim, para a imigração. eles querem, aliás, eles precisam, mas não querem. Entendeu? por Eles aí. precisam Sim. da gente, mas não querem. Então, eles não têm muita alternativa. Eles vão ter que fazer de alguma maneira. E eu acho que, nesse momento, a maneira que eles encontraram foi uma maneira de separar, né, CPLP das outras. A Lívia falou aqui uma coisa no início que é muito importante.
A gente hoje, né, tirou a questão do visto, né, a gente perdeu a sua função, mas é momentâneo, na minha visão, de novo. Por quê? Agora, as pessoas que estavam se programando e deram aquela amornada, com isso vão voltar. Só que vai voltar muito mais pesado. A quantidade vai ser muito maior. E vai chegar o quê? Primeiro 6 meses, maravilha. Depois vai passar, a espera era 1 mês, vai passar para 3. Mais 2 meses a espera vai passar para 6. Vamos voltar de novo a sobrecarregar. E aí vai voltar o visto de novo. Então, é o cachorro correndo atrás do rabo. E aí, é importante quem está assistindo que se a gente está perdido, né, imagine quem não trabalha com isso. E aí a gente volta naquele assunto de novo. Advogado não é milagreiro, tá? A gente também trabalha com as informações que a gente tem. Informação de manhã uma, à tarde é outra, é normal em Portugal. Informação de manhã uma, à tarde outra é normal em Portugal. Repito, você não está sendo enganado por ninguém. Ninguém aqui mentiu para você, porque realmente acontece. Vocês viram o fim da manifestação, aquela comoção de quem chegou aqui na esperança da manifestação. Chegou e no chorou, no dia seguinte e foi embora, e foi aquela guerra. Foi uma comemoração dentro das próprias lojas da AMA. Eu falo isso com tranquilidade, porque foi uma comemoração, dizendo, inclusive saiu agora uma matéria dizendo que 80% de diminuição de pedido de residência, e foi uma comemoração. E hoje, agora a gente está em vias de ter uma nova modalidade de regularização, que ninguém sabe se vai ter entrevista, se vai submeter. Eu acho que quando voltar para a AMA, porque essa missão aí é temporária, nós vamos voltar ao anterior, que é não consultar a segurança social, não consultar finanças, tudo isso. Não vai ter... Eu acho que vai ser como era antes. Por quê? Porque, tipo assim, sempre funcionou assim, cara, e nunca mudou. Desde quando começou a manifestação, funciona. Eu nunca vi uma alteração. Desde 2018, que eu atuo com manifestação até ter terminado. Eu nunca vi nada mudar, cara. Nesse período... Mas é o que você disse, muito do que está acontecendo hoje Sim. é culpa deles próprios. Exatamente. Foi o que eles plantaram e agora Tanto estão que, colhendo. quando nós começamos a advogar, eu sempre falo isso. O André, a gente comenta muito isso. Eu quero fazer um 122 capa. Tudo bem, só tem vaga para janeiro de 2028. Janeiro de 2028. Mas podia antecipar? Podia, se acabasse com isso. Então, por exemplo, estou ali contigo. Pô, Maurício, o senhor veio se regularizar assim? Manifestação, né? Pô, ok, isso não deve nada à segurança social, não deve nada às finanças. Ela pega ali, porque também tem uma coisa que a pessoa confunde. Quem está atendendo não tem o poder de decidir o processo. Só recebe o documento, ok? Não tem o poder de decisão. Então, recebe o documento, bota lá. O João já conferiu os documentos do Maurício. O inspetor vai pegar, vai olhar e falar assim, pô, ela conferiu. A responsabilidade é de quem conferiu. Beleza, eu não tenho que reconferir, cara, porque senão são 2 trabalhos. Não anda. Manda para coisa agora. Muitos processos meus já ficaram, porque... Só um exemplo aqui para vocês verem. O cara teve atividade aberta. Ficou 1 mês com a atividade aberta. 1 mês com a atividade aberta. 1 mês. E dá para você saber isso. Depois ele pegou o contrato. Ele está 2 anos com o contrato. A pessoa me pede a declaração de não dívida das finanças daquele mês que a pessoa ficou com a atividade aberta. Isso não existe, tá? Isso é inadmissível. E pede. E outra coisa, às vezes a pessoa não levava a declaração de início da atividade. É um absurdo também isso, cara. E ficava pendente a entrega da declaração do início da atividade, sendo que a pessoa, André, está 2 anos com o contrato, brother. Então, pelo amor de Deus, cara. Não faz... Aí você vê. Eu sou um caso, mas naquele dia, na mesma delegação, teve 40 com o mesmo caso. São 40 processos que ficaram pendentes. Muitos desses foram extintos, porque a pessoa não estava acompanhada de advogado, não Exatamente. sabia nem como atender isso, extinguiu, ficou. Então, cara, assim, informatizar isso, bota inteligência artificial para... Também bota para isso, sei lá, faz alguma coisa para que
pô, pelo menos isso aconteça, cara. Eu já tive caso de levar o cliente e pegar, assim, o passaporte. É você mesmo? Ah, pelo amor de Deus. Pô, cara. O que eu falo do visto, que eu falei aqui que não tinha necessidade de fazer, falei que a residência, que é a única coisa, né, que você teria que comprovar que você tem, que é até desnecessário comprovar a residência. O cara poderia ter ali 6 meses depois, alguma coisa, porque ele tem que alterar nas finanças. Ele pode ser notificado depois. Sim. Entendeu? Fazer alguma coisa assim, pô, Fazer pela inteligência posterior, né? Exatamente. Cara, na verdade, quem vem com visto tinha que chegar aqui, entrou aqui, cara, emitir direto o cartão. Não tem sentido 2 etapas. E pior, que muitos que têm visto, quando vão fazer a entrevista na AIMA, cara, tem umas lojas que exigem mais um monte de coisa, um monte de documento, que verifica tudo de novo. Cara, fiz o visto há 120 dias atrás. Sim. Todos esses documentos foram apresentados. E a lei fala, já foi apresentado. Já foi tudo apresentado. Daí já está atendido. Aprovado, né? Já está tudo ali. E a própria, né, o governo já decidiu. Já decidiu e me autorizou a vir. É verdade. Aí agora eu tenho que fazer tudo de novo. Seria Por muito isso, interessante fazer dessa forma, um procedimento só. Podia usar a capacidade dos consulados do Brasil para chamar a pessoa, aprovamos o seu visto, vem cá, vamos colher sua foto, sua biometria, sua assinatura. Você já vai Uma chegar em Portugal com seu pré-aprovação sim. da AR. Desafoga a desafoga AIMA. aqui, joga e assim, dá para fazer um negócio desse tranquilamente, cara. É Tranquilamente. porque eles fazem um double check, né? Para Só que aí quê? trabalha 2 vezes com o volume daquele, não dá pra brincar, né? Pra Com o que volume isso, é cara? brutal, você não trabalha 2 Vai vezes. virar uma bola de O neve, negócio né? não anda. Eu acho que Não se tirasse um pouco dessas coisas absurdas que acontecem na própria entrevista ali na hora, cara, isso não teria acontecido. Entendeu? Não teria acontecido. A gente já viu. Eu já presenciei, por exemplo, numa delegação, numa loja da AIMA, a própria atendente falar para o advogado assim: olha, doutor, essa semana foram quase 20 pessoas nessa morada aqui. Assim, o advogado, que era português, falou para ela assim: tá, e o que eu tenho a ver com isso? O que você quer que eu Não, faça é com só para relação a isso? assim, o que você quer que eu faça? Aí ainda falou assim: a senhora, primeiro, a senhora sabe que eles têm essa cultura. Além disso, a senhora sabe do problema da moradia. Eu posso receber na minha casa. Exatamente. Incomum ter Eu posso gente receber na morando minha com casa 20 10, pessoas. exatamente, 10 pessoas, 20. E outra coisa, já aconteceu de você levar um contrato de arrendamento e a pessoa exigir que o contrato de arrendamento tivesse registrado nas finanças. Isso eu ia falar. Mas isso, cara, não cabe a Isso mim, não brother. depende não nem cabe. do cliente. E nem do cliente. E outra coisa, Depende do um senhorio. exemplo, se o cara fala assim, eu não declaro nas finanças. Meu amigo fala assim, não, desculpa, eu não quero. Nessa crise que a gente está, eu não quero morar. Você tem que ter, cara, o discernimento. Se você não quer, não gosta... Razoabilidade, né? Se você não gosta que o contrato não esteja registrado nas finanças, você fala assim, ó, pega esse contrato, fala para o inspetor, não está nas finanças. Notifica as finanças. Finanças. Para esse Ok, senhorio mas- ser cobrado o que Exatamente. deve. Mas você, como inquilino, você tem que Pô, gozar cara. de todos os direitos normalmente. Porque você é a única pessoa ali que não tem culpa de nada. Pô, Não, já aconteceu isso, As finanças cara. têm culpa porque, de alguma forma, não conseguiram verificar que não foi Sim. registrado. A AIMA tem culpa porque, se não falar nada para as finanças, ela deveria ter Exatamente, falado. O senhorio tem culpa porque ele, primariamente, deveria pagar o imposto, deveria registrar e não registrou. Agora, o inquilino é o único que não tem nada a ver com a história. E é o único que está sendo prejudicado diretamente E na prática, exatamente, né? aí é a contradição, né? É. Que é o único que não deveria, mas é o único que também está é o sendo. prejudicado. Conta de água. Ah, não serve conta de água. Cara, a conta de água é o quê? Água, cara. Água. O cara tá na cara. Água. A água tá no meu nome, água. Se for telemóvel, ok, tudo bem, vá lá. Agora, água, luz. Ah, eu botei só no... Vai dizer que não prova. Eu estou pagando conta de água de outra pessoa? Exatamente, cara. Eu tô pagando conta de luz de outra pessoa. Sabe? São coisas que, cara, você não consegue... Aí, declaração de domicílio fiscal. Não serve. Cara, isso é um documento das finanças. Ah, mas ele pode ter mudado. Aí não é problema meu. As finanças que tem que controlar o cara. Entendeu? Então, assim, muitas coisas que poderiam ter sido evitadas nesse período todo e não foi. E, óbvio, ninguém vai colocar a culpa neles, né? A culpa é sempre nossa, porque a gente veio desesperado para cá, veio muita gente morar para cá, enfim, e aqui não é um paraíso, essas coisas todas. Para essa parte do 87A, cara, eu tô contigo, eu não tenho uma definição,
Não sei o que dizer. Eu acho que isso é unânime. Ainda vamos ouvir o André, mas... Exatamente. Eu não sei o que dizer, sinceramente, cara. Não tenho uma maneira de, tipo, de dar uma... Eu não tenho nenhuma sugestão. A gente, na verdade, né? Prever, cara. E assim, a pessoa que... Também eu não vou negar, a pessoa do visto. Eu também, talvez eu tivesse a mesma atitude, como o André falou. Eu não vou ter um D2, por exemplo, André. A pessoa tem um custo sem estar aqui. É verdade. Né? Então, um custo absurdo sem estar aqui. Também não vou me meter nessa. Primeiro, no caso do D2, eu viria, conheceria o mercado, que muitas vezes não necessariamente tem que abrir uma empresa, pelo menos nesse início, porque tem um custo alto. Cara, e assim, esperar. Estamos aqui num podcast para falar sobre uma coisa que a gente não sabe efetivamente como vai funcionar. A minha visão é o que eu já explanei aqui, complementando a Lívia ali nesse sentido. Eu acho que perde completamente o sentido, mas que, como eu falei, a gente está, assim, não há previsibilidade do cenário. Tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer, ou nada. Inclusive como a Lívia nada. fala, Não, ou nada acontecer. E, assim, eu também, se fosse, né, eu colocasse... Hoje, se alguma pessoa fala assim para mim, André... Mas você, enquanto advogado, o que você me aconselha? Faça o visto. Ponto. Sim. Ponto. Sim, isso Porque o sim. visto, Vai pelo seguro, hoje, né? é o que vai te dar toda a segurança do mundo para você fazer. Tá? Independente para onde for caminhar a lei, a decisão depois, né, se tiver ou se não tiver, o visto hoje é o que vai te dar que não um muda. Vai mudar. E o que não muda. Vai retroceder nesse sentido. E outra coisa, se a gente tem um plano, né, a pessoa, enquanto cidadão, não, eu quero imigrar, quero ir para Portugal, quero empreender, o que quer que seja, cara, faça um D2. Ah, não, eu tenho rendimentos próprios, faça um D7. Por quê? Ah, mas é só eu viajar e chegar aí. Não, porque, assim, isso hoje é a segurança jurídica que ainda tem alguma coisa. Então, faça o visto, siga com isso. Fora a possibilidade de você já ter o agendamento. Exatamente. Que não são todos os consulados que dão, mas tem muitos vindo com agendamento. Isso já poupa uma dor de cabeça e um gasto com ação judicial até com ação, absurdo. Né? É o que eu recomendo, é isso. Faça um visto. Agora, tem pessoas que querem vir, né, a malta, por exemplo, o próprio VPT, né, visto de procura de trabalho. Cara, inegavelmente é um visto para quem tem pouca condição. Pouca mais condição. fácil. Exatamente. Essa malta, eu sem ser advogado, né, e estando num lugar de um cidadão, cara, o que eu faria? Nada agora. Nada, eu não faria. O visto não faria nada e esperar para ver o que vai acontecer. Se eu tenho tempo. Essa situação. Se eu tenho tempo para isso. Ah, não, mas eu tenho que embarcar, eu tenho que ir, eu não quero mais aqui, eu não sei o quê. Aí eu iria reavaliar. Mas a minha visão é essa. Eu acho que perdeu o sentido um pouco o visto, né, por conta disso daí. Mas sempre, se eu tiver que orientar um cliente, se eu puder dar um conselho de amigo, vá pelo seguro. Até porque o visto, na verdade, quando a gente vai na AIMA, ele tem uma certa preferência, né? De quem, além de ter uma preferência, tem uma boa recepção de quem... É visto com outros olhos. É visto com outros olhos. E além de você falar assim, não, peraí, olha, você me pediu para vir com visto. Eu vim, eu cumpri a regra, eu paguei. Então, você tem que me regularizar. Então, você tem muito mais segurança quando você vem com visto. Exigir os seus direitos. E não fica suscetível a essas mudanças. Entendeu? Porque uma vez que o visto está emitido, amigo, mudou, mas peraí. Não, mudou a partir de agora. Mas eu, quando fiz o visto... ato já foi ele já consolidado. Foi nessa situação. Por quê? Senão, até porque eles vão cumprir isso do visto, porque eles não vão te devolver tudo que você gastou. Não. Entendeu? Então, se o visto está concedido hoje, foi concedido dessa maneira e mudar amanhã... É o que o André falou, é a segurança atual. Exatamente. Que a gente tem, a única que a gente tem. Porque realmente isso funciona. A gente viu há pouco tempo até, se você até pedir administrativamente ou através de uma ação, o cara com visto, ele pode falar assim, peraí, cara, eu fiz tudo. Ó, até o juiz falar, olha, não, peraí, ele fez tudo que você pediu. É verdade. Tem outra moral, assim, Você fez tudo. Peraí, então você tem que dar o mínimo. O agendamento mínimo para ele. Tem que dar o agendamento para ele. Então, eu acho que eu concordo com o André nessa questão e concordo também como cidadão que eu até esperaria. Mas, e digo mais, até na época de manifestação eu já falava isso. Independentemente da situação, cara, venha com visto. Óbvio, nesse momento,
se amanhã o governo falar assim, não, cara, não tem visto. Brasileiro, CPLP, não tem visto. Vem direto. Aí é diferente. Se ele falar isso, cara, beleza, mas não falou. E não acredito que vai falar porque tem outras coisas envolvidas no meio da emissão do visto e tal, tudo isso. Então, financeiramente falando, é rentável demais com certeza. para o governo. É benéfico para o governo manter os vistos. Por isso que eu acho que ele está, como dizia o Mamonas, numa faca de 2 legumes. Se ele tem que abrir porque precisa, mas ele também não pode fechar o visto porque ele também precisa. Precisa daquelas taxas, né? Que é verdade. A gente sabe, cara, tu funciona à base da grana, entendeu? Eu não estou falando grana irregular, estou falando de grana de taxa, entendeu? Porque tem uma empresa ali que faz toda a negociação e tal, e ela paga ao governo, porque aquela empresa não é do governo, mas ela paga um percentual ao governo, o governo também paga ela, mas um ajuda o outro. Então, eu penso que seja... a gente precisa de tudo, precisa do pessoal do visto, precisa do pessoal da CPLP, porque tem que pagar a segurança social, porque também já houve, eu li em algum lugar, não consigo me recordar agora, que já houve uma queda absurda nesse período, né, porque o cara chegava aqui, tinha direito ao contrato, a empresa já pagava a segurança social dele no primeiro mês. Então, era aquela galera que chegava direto, né, enfim, e fazia dessa maneira. Sobre as outras partes, né, as outras pessoas, os outros cidadãos de outras nacionalidades, a minha opinião pessoal, tá? Não li em lugar nenhum, é que eles vão ter uma vida muito dificultada. Acho. Muito dificultada. A minha opinião é que eles vão ter uma vida extremamente dificultada. E a gente pode entrar numa polêmica aqui sobre isso, mas isso é proposital. Sim, porque proposital. Existe um filtro. Exatamente. Proposital. É proposital. De escolha dos imigrantes que Portugal quer. É por isso que eu falei a questão do visto. Eu não sei se vocês concordam comigo, sim, eu concordo, mas eu acho que 100%. isso é uma máxima. E eu acho, inclusive, que eu falei aquela questão do visto, dar uma análise, vai ser uma análise para dificultar e, inclusive, uma análise para, tipo, deixar em banho-maria. Como acontece em algumas embaixadas, consulados espalhados pelo mundo. Eu não trabalho, mas soube que em alguns consulados e embaixadas, a espera está muito mais de um ano. Muito mais de um ano. Já ouvi também alguma coisa assim. Exatamente. Então, assim, e isso vai permanecer, e digo mais, vai endurecer. Vai endurecer e para todos os outros países, entendeu? Vai endurecer muito, muito. Mas, como você falou, concordo plenamente. É uma seleção de propósito. É proposital Triagem isso. tá sendo Uma triagem que está sendo feita. Eu falo muito para o Gustavo, assim, a gente não sabe o que acontece. A gente fala que é falta de planejamento, tudo isso. Mas tem aquela máxima também, né? Se o elefante está em cima do poste, alguém botou ele lá. É verdade. Entendeu? Alguém botou ele lá. Então, assim, tudo isso que acontece também, cara, tem um fundamento ali. Depois tem alguma coisa ali por trás disso tudo que talvez a gente não conheça. Alcance. Entendeu? Talvez o caos seja necessário. Sim. Entendeu? O caos seja necessário. Né? A gente está aqui num debate hoje, conjecturando aqui, né? Elucubrando sobre vários aspectos aí. Mas, assim, a gente também não conhece a fundo ali a máquina por dentro. E, assim, é fato, né? Premissas que nós temos aqui. É fato que a imigração é necessária. É fato que algumas empresas já estão parando por isso, já estão com dificuldade de expansão de uma série de coisas. Né? Na semana passada, eu li uma matéria, uma empresa estava precisando de expandir a planta. Cara, são 200 novos funcionários que eles precisam contratar. Não tem gente aqui para isso. Não tem gente aqui para isso. Portugal precisa, né, dos imigrantes. Então, precisa disso, daí é necessário. Agora, se há uma seleção também, eu acredito também, né, o porquê disso daí, a gente tem opinião pessoal que não cabe falar também. Então, assim, alguma coisa está por trás disso aí tudo. Agora, é difícil para a gente, enquanto profissional atuante na área, a gente atuar. Né? E a insegurança do cidadão, cara, é cada vez pior. É cada vez pior. E eu não vejo, assim, aquele plano das migrações, quando deu o caos que acabou com o PMI, se você olhar ali o plano, que de plano para mim não tem nada ali, para mim foi uma constatação.
Eles sabem qual é o problema. Tá ali, tá bem escrito ali. Se você olhar, o problema tá ali. Aí, e sabe o que precisa ser feito para melhorar. Não precisamos melhorar o sistema informático, entendeu? De atendimento. Tá, ok. Isso tá, agora a forma que está sendo feita. Precisamos fazer a estrutura de missão, aquelas coisas todas. Ok, isso é perfeito, cara. Tá, até o que a gente comentou antes, está rodando bem. Entendeu? Mas, assim, tem muita coisa, né? Eu dei o exemplo do visto e eu sempre bati nessa tecla. Entendeu? Quem vem com visto, cara, para mim, assim, se não fizer a biometria lá, mas o consulado não tem suporte para isso, capacidade para fazer biometria de todo mundo, pessoas que moram fora, o consulado não tem. Ok, cara, bastava uma fila na loja da Aiman. Maurício, só para isso, uma pessoa só você pra isso. tem visto, tá? O número do seu processo de visto tá aqui, tem ali. Você nem senta, meu. Nem senta. É em pé na máquina, tira foto, bota a biometria, tchau, siga. Não tem que ver nada seu. Coisa de nem só 5 preciso, minutos. me dá teu passaporte, é Maurício mesmo, tá aqui, beleza. O teu processo é esse aqui, ok, tá aqui teu visto. Só para ler ali. Mas você não precisa nem sentar, cara. Você não precisa nem sentar. Mete a biometria, mete a fotinho, faz a assinatura e tchau, vai embora. É uma questão Cara, de 5 minutos de querer, né? atendimento. Porque se a gente que é advogado Não precisa mais do que consegue isso, pensar Uhum. nessas propostas, por que quem está ali no governo e quem está legislando não consegue pensar? Porque eles são pagos para isso. E essa né? proposta aí, ela vai para o parlamento porque, na verdade, essa proposta precisa de uma pessoa, um político, que vocês sabem quem é, que é contra, assim, a imigração. E ele falou qual é a imigração que ele era contra. E isso vai de acordo com o que ele falou. Então, a aprovação disso, acho que por parte do partido dele, eu acho que vai ser mais tranquila de passar. Talvez a parte das especificações lá Das adaptações. das adaptações, isso é que ele vai... Vai destrinchar. Isso é que ele vai destrinchar. E aí, mas isso é tranquilo de destrinchar, porque é só ele falar, não, beleza, a gente volta ao que era a manifestação. Então, eu acho que isso vai de encontro ao que ele quer, porque é o maior empecilho. Também acho que foi proposital essa pausa na manifestação para que eles mesmos concluíssem o que eles precisam ou o tempo para eles pensarem numa solução. E alguém, pegou 80, tá aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Vamos pegar isso aqui e falar, não, eu sei tanto que eles dizem. Tanto que o ministro falou, não foi eu que inventei, tá lá. Eu só estou fazendo cumprir o que está lá. E é o que eles precisavam. Sim. Entendeu? Separar outra galera, separar quem eles querem, usando um artifício legal. E foi o que... Isso a gente não pode negar. É um artifício legal. Está na lei. Claro. Se não tivesse essa bagunça toda, a gente, com certeza, isso não entraria em vigor. Com certeza não entraria. Mas como é... Cara, é uma mistura de tudo. É preciso, é necessário, tipo, faturamento e tal. Até porque a gente sabe que a gente mora aqui, ele mora no Porto, a gente mora aqui em Cascais. A gente sabe que dentro aqui do centro comercial são 90% de imigrantes, donos de negócios aqui, 95%. E que precisam. A gente vai ali para a Guia, restaurante da Guia ali, muito mais da Muitos metade. estrangeiros. Muito mais, 80% de estrangeiros. Então, assim... O capital estrangeiro aqui, ele é... A gente sabe também que o americano também grande. chegou aqui, assim, bem... E eu acho também, minha opinião própria, tá? Opinião própria, que algumas nacionalidades, no pedido de visto, terão um tratamento diferenciado, minha opinião, algumas nacionalidades terão um tratamento diferenciado, como americanos, por exemplo, terão tratamento diferenciado. Ingleses terão tratamento diferenciado. Minha humilde opinião. Outras nacionalidades também que vêm para cá terão um tratamento diferencial no pedido do visto, se não houver, tá? Isso se não houver um acordo, tá, André? Se não houver um acordo com esses países, tá? Se não houver. Porque eu não conheço, aliás, eu conheço, não, acho que não. Uma pessoa que preencheu os requisitos de um americano que não teve o visto concedido. Realmente. Eu não acho que... Então, eu acho que vai ter... Essa diferenciação, ela vai ser sutil. Ela vai ser sutil e ela vai ser, óbvio, escondida, não no sentido ilegal da palavra.
mas vai ser uma coisa assim, ó, peraí, esse cara aqui, ó, peraí, pá. Como acontece, parece que Japão, Canadá, Estados Unidos têm um tratamento diferenciado na imigração. Tem. O sistema Rapid, eu acho que chama, isso aí. que já passa igual como se fosse um europeu. Exatamente. Então, Passam é o que nas máquinas. acontece Eles passam nas máquinas, não passam nos guichês. então, eu acho que isso aí já mostra um pouco quem... Cara, eu vou falar minha opinião, tá? Quem eles querem, tá? Minha opinião é essa. Concordo. Já mostra isso quem que eles querem. E vai ter algum tipo de um caminho diferente. Cara, se eles estão errados ou não, assim, eu também não estou aqui para julgar, entendeu? Eu acho que, como o André falou, sobre a questão da imigração, cada um... Eu acho que nós 4 temos uma opinião parecida que não cabe aqui, por N questões, a gente falar sobre isso. Mas a gente também sabe que uma imigração a gente precisa. A verdade é essa, a gente precisa. A gente tem muita coisa para falar há muito tempo. Pois a gente não tem o tempo aqui hoje para isso. Eu acho que é isso. A gente caminhar aí para as considerações. Aí aproveitar aqui que a doutora Lívia está aqui pela primeira vez, né? Aquela sabatina, aquelas perguntas que brincadeira. Estou preocupada que eu vou ter que responder. Ela vai ter a Lívia, com a doutora Lívia, com algumas outras meninas, vai ter o podcast delas aqui, tá? E a gente está muito ansioso para ter esse podcast aqui, para falar coisas de meninas, né, Lívia? Sim, sim. Para falar coisas de meninas e... A doutora Thalita vai fugir, ficou no meu pé para marcar esse podcast. Ela com o doutor Gustavo ficaram no meu pé. Agora que eu aceitei, a gente tem que fazer. A gente vai ter aqui, vai ser muito legal, assim, esse podcast das meninas, de falar sobre tudo, falar sobre a questão da imigração para a mulher também, né, de empreender para a mulher também aqui, principalmente nessa questão de advocacia, até de engenharia e outras coisas ligadas mais para a mulher, que a gente quase não vê aqui. Mas queria agradecer, a gente quer agradecer a presença de vocês aqui nesse podcast de hoje. E certamente a gente vai ter outros, porque vamos ter tipo um plantão do Jornal Nacional quando tiver uma alteração. Agradecer ao doutor Maurício também pela presença mais uma vez, sempre preciso nas informações. Enriquecendo o debate. Enriquece muito o debate, um cara que estuda bastante. Ele, por acaso, para quem não sabe, eles são casados, né? É um casal. E, enfim, ambos estão muito antenados aí com as mudanças, com a imigração, não só com a parte de imigração, mas com tudo relacionado ao direito. Considerações finais de vocês para o nosso pod, que hoje nós fomos só os hosts, né, André? Pois é. A gente participou aqui, mas vocês que são as estrelas aí hoje. O debate foi muito enriquecedor. Vocês já têm muitos anos aqui em Portugal, um pouco mais do que nós, e a gente aprende muito sempre, né? É verdade. Além de sermos amigos, fora da profissão, somos parceiros também, trabalhamos juntos, enfim, isso é muito bom. Minhas considerações finais, basicamente, seria, se eu puder dar um conselho, né? Eu sei que conselho, se fosse tão bom assim, a gente vendia, não dava, mas como você mesmo falou, Gustavo, se puder esperar, espere, aguarde, né? Não tem nada garantido, da noite para o dia as coisas podem mudar e a gente precisa ainda passar por um procedimento legislativo. Até o doutor Tiago, nosso amigo, ele estava até falando uma coisa muito interessante, que não sabemos se essa proposta vai passar na generalidade, que é para ela sair dali já pronta. Pode ser que ela vá para um segundo momento, que é para aprovação na especialidade. Então, a gente ainda não sabe nada, né? Como o doutor André também falou, e eu adoto isso também, eu só falo para o meu cliente quando tiver publicado, tiver em vigor. Então, nesse momento, eu diria, não faça nada, ou se quiser fazer, faça o visto, né? Porque é para agir ali na segurança. O que a gente tem de segurança jurídica hoje é procedimento de visto no seu país de origem. Fora isso, é tudo especulação. Né? É verdade. Meu conselho seria esse. E eu também vou ser bem breve, mas aí tirando o que a gente aprendeu com a extinção da manifestação de interesse, é que um dia você tem e no outro dia você já não tem mais nada. Então, nessa linha de raciocínio, não dá para a pessoa lá no Brasil hoje considerar que já está certo ou garantido de que virá a Portugal sem visto e que vai ter o instrumento jurídico para ter o cartãozinho. Então, não pense dessa forma. É o que eu consigo falar para a pessoa.
se for o caso, e for mesmo vir, é com o visto, que é o único instrumento atualmente e que não tem nenhuma previsão de modificação, né? Uhum. Isso é importante. Não há previsões de modificação, de exclusão de algum visto ou qualquer coisa do tipo. Então, é ir no certo, né? Uhum. Porque esses, bom, a gente pode dizer com alguma segurança que não vão mudar, assim. Pelo Uhum. menos não tem, como o Gustavo falou, não tem nem interesse de mudar, então vai manter. E aí a pessoa deve vir dessa forma. Acho que é o que a gente pode falar, porque a extensão da manifestação foi bastante traiçoeira Surpreendente, para né? alguns. É. Traiçoeira. E aí isso não pode... a Quem tem visto não corre esse risco. não corre. Até É. rimou. É. Então é isso. Acho que, pronto, essas são as considerações. Mas é isso. Eu acho que para vir, venha pelo certo. É a mesma opinião que eu tenho. Entendeu? Faça o visto adequado, que a gente ainda tem, né? Várias possibilidades de visto. Se não tem condição e não quer, espera. É Espera. isso. Entendeu? É isso que eu penso. E Espera. hoje não tem desculpa, né? Tem visto para tudo quanto Pra é tudo. tipo de É. modalidade, Tudo quanto é para jeito. todos os tipos de pessoas e condições sociais. Então, Tem várias facilidades para o visto. Pra E acho pessoa que deixar a de fazer. experiência também na manifestação, que muita gente tinha direito a número de utente, e assim, cada um também tem isso. Cada um tem uma opinião dentro de um centro de saúde. Ah, você tem direito, você não tem. E você vem para esperar uma decisão que não existe ainda, você vai ficar de novo à margem da discricionariedade, né? Exatamente. E aí quem decide é quem está lá. Infelizmente aqui, quem decide é quem está lá, cara. Quem está recebendo aquilo lá é que decide. Escola, aí pede o número da Segurança Social, que também mudou. Aí a filha tem que estudar, mas tem que ter o número da Segurança Social que não pode pedir, porque está irregular, enfim. Então, o visto também acaba por Dá essa segurança. dar essa segurança. Mas é isso. É isso, gente. Olha, muito obrigado aí a vocês que vão assistir esse vídeo. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, segue a gente lá nas redes sociais. Comenta aí, coloca as Comenta dúvidas. aí, like, dislike, não importa. Pode botar dislike também. Mandar direct aqui para todos nós. Vai ter na descrição o arroba aqui de todos nós lá na outra rede social. Comentem aí o que vocês acham dessas mudanças, se vem com visto, se não vem com visto. E agradecer a doutora Lívia, doutor Maurício, que teremos aí mais pods. O 2 no pod também vai ter... Batemos recorde hoje, né? Não? Fizemos 2, né? Não. Esse vai ao ar o mais rapidamente possível, para a gente não perder o momento. Crista da onda. É a crista da onda. Estaremos em breve com mais um pod em algum momento. Esperamos que o mais rápido possível. Gente, obrigado aí. Obrigado, Maurício. Obrigado, doutora Lívia. Obrigada a você. Até a próxima. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.